Olá, tudo bem? Agora, finalmente, a gente vai conversar aí sobre os votos dos ministros do STF no julgamento do HC 126.292. Vamos começar, Saulo, pelo ministro relator, né, o Teori Zavascki. E é importante a gente trazer essa análise casuística, né, de cada um dos ministros, porque foi um julgamento apertado, né? 7-4, penso que foi um julgamento apertado. Exato. Então vamos começar com o Teori Zavascki, o ministro relator, que justamente ele, em 2015, havia confirmado o antigo entendimento do Supremo e já em 2016 ele muda o seu entendimento. Porque nesse voto agora do HC 126.292, ele ressaltou em seu voto, basicamente, que até que seja prolatada a sentença penal, confirmada em segundo grau, deve-se presumir a inocência do réu. Mas após esse momento, então você tem exaurido o princípio da não culpabilidade, porque como você bem falou, Saulo, os recursos cabíveis da decisão de segundo grau para o STJ, para o STF, eles não se prestam a discutir fatos e provas, mas apenas matérias processuais, matéria de direito, né? Então, esse foi o argumento que o Teori Zavascki já colocou para mudar, justificar a mudança do seu entendimento. E aí, Saulo, um outro também ponto importante que o Teori Zavascki colocou no seu voto foi aquilo que você já citou anteriormente, que é a questão da aplicação da Lei Complementar 135 de 2010, que é também conhecida aí como a Lei da Ficha Limpa, que você disse já nos vídeos anteriores, que ela consagra aí como causa de inegibilidade a existência de uma sentença condenatória proferida por um órgão colegiado, né? Sem a necessidade do trânsito em julgado, né? Se algum dos crimes lá contidos, o indivíduo for condenado em primeira, posteriormente confirmado por um órgão colegiado, ele já estaria inelegível, sendo assim impedido a sua elegibilidade. Isso. Um outro ponto que também você colocou nos vídeos anteriores, acho que se não me engano foi no último vídeo, foi a questão do direito internacional, onde que você citou países como Espanha, como Alemanha, que eles não esperam o trânsito em julgado das decisões para já começarem, né, para já permitirem as execuções provisórias da pena. Porque, Fabrício, é muito curioso, né? Qual é a razão de ser de uma Suprema Corte? Qual é a razão de ser de uma Corte Constitucional? É julgar aquelas causas mais importantes do país. Ora, se é julgar aquelas causas mais importantes, você tem outros temas importantes para serem tratados, repercussão notadamente nacional, e outras questões ficam também, como eu posso dizer, afastadas. E aí, às vezes, demora-se anos para ser julgado, por exemplo, um recurso extraordinário sobre uma matéria fática qualquer. Sendo assim, nós tivemos um caso, por exemplo, do Pimenta Neves, onde entre a condenação em primeira instância e o julgamento de última instância, né, pelos tribunais superiores, nós tivemos aí 11 anos. Nenhum lugar do mundo, senhores, repito, regra geral, é exigida essa decisão final da Suprema Corte para que haja a execução da pena, admitida, por assim dizer, a execução provisória da pena. Exato. Então essa questão foi também levantada pelo professor Saulo aqui, foi exatamente o que foi citado pela ministra Ellen Grace. Já havia citado isso quando o Supremo se debruçou sobre o julgamento do HC 85886. Neste caso aqui, o Supremo, e no voto da ministra Ellen Grace, ela colocou exatamente isso, Saulo, que você tinha colocado, né? Que nenhum país do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação ela fica suspensa, aguardando um referendo da Suprema Corte. Então, existe uma discussão sobre isso na questão do cometimento de equívocos, né? Por parte de primeira instância, segunda instância. Mas o ministro lembrou que existem instrumentos possíveis, como medidas cautelares, até mesmo o habeas corpus, que é esse remédio constitucional, né? Se houver um erro teratológico em relação a essa prisão, essa execução provisória, é tranquilamente possível a impetração, por exemplo, de um habeas corpus para que o indivíduo seja solto já aqui diante de uma prisão notadamente ilegal ou abusiva. De um constrangimento ilegal, né? Então, a partir desse momento do relatório do ministro Teori Zavascki, agora é interessante a gente analisar, já que o voto dele foi no sentido de, então, alterar a jurisprudência que havia sido consolidada no Supremo, outros ministros aí também apoiaram exatamente o relatório do ministro Teori. Então, o Fachin, o Luiz Roberto Barroso, o Luiz Fux, o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Por outro lado, ficaram vencidos 4 ministros.
Rosa Weber, Marco Aurélio, o Celso de Mello e o Ricardo Lewandowski. Um julgamento, como você disse, que não foi tão fácil assim. 7-4 não é um placar tão amplamente favorável, como a gente às vezes observa em algumas decisões do Supremo. O que mostra a possibilidade de uma mudança posterior dessa orientação também. De repente, numa própria alteração da composição do STF, nós podemos até mesmo ter um novo entendimento vindo do Supremo. Essa é uma questão que, claro, como a gente sabe no direito, não é uma ciência exata, a gente sabe que ele é feito, ele é consolidado a partir exatamente do posicionamento de sociedades e, no caso aí do STF, da composição que tem aí entre os seus ministros. Então, Saulo, uma vez que a gente analisou aí o voto que conduziu, o voto do relator, o voto base do ministro Theory, vamos analisar alguns votos dos ministros que foram favoráveis e de outros que foram contrários a essa mudança da jurisprudência do Supremo. Vamos começar com o Luiz Roberto Barroso, onde foi um ministro que ele argumentou que a condenação de primeiro grau mantida em apelação inverte a presunção de inocência. Para ele, o princípio da não culpabilidade é sinônimo de 2 graus de jurisdição e não do trânsito em julgado. Então, os ministros favoráveis à prisão, após a segunda instância, eles argumentam que basta uma decisão colegiada por um grupo de juízes, como tem, por exemplo, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, para aferir a culpa de alguém por determinado crime. E aí, neste caso, já estaria encerrada a questão da presunção da inocência. Em regra, os recursos aos tribunais superiores, STJ, STF, não servem, como a gente já falou, para contestar fatos e provas, mas somente para discutir controvérsias jurídicas. Então, o ministro Barroso, ele destacou essa modalidade de execução provisória, já é admitida, como a gente já falou, internacionalmente. Sendo desnecessária, assim, a espera da decisão final por uma corte constitucional, por uma corte superior. Até porque, como você bem lembrou, há aí muitos recursos, e então essa interposição sucessiva de recursos protelatórios, o ministro considera que isso evidentemente não é uma coisa que se queira estimular. Então, porque se busca, em última análise, a prescrição da pretensão condenatória através desse contínuo ajuizamento, oferecimento de recursos. Tem um manifesto propósito protelatório de adiamento, de diferir cada vez mais essa execução penal. Pois é, no mesmo sentido, o Gilmar Mendes também se manifestou favoravelmente. O ministro, no seu voto, ele explicou que o modelo alemão, como você já colocou aqui, ele não considera o trânsito em julgado como marco de respeito ao princípio da presunção da inocência. O problema, Fabrício, é que o artigo 5º, inciso 57, estabelece que ninguém será considerado culpado até que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse que é o grande problema, né? A própria Constituição garante isso. Então, qual seria uma alternativa viável, além de uma ponderação no julgamento de um caso concreto? É alterar o momento do trânsito em julgado na legislação. Qual o problema de vir uma lei alterando o momento do trânsito julgado? Dizendo, por exemplo, que haveria trânsito julgado em momento anterior ao fim dos recursos. Na verdade, isso tornaria a decisão do Supremo Tribunal Federal mais pacífica, porque, como nós veremos, essa decisão mexeu com os ânimos de diversas categorias, sendo aplaudida pelo Ministério Público, por exemplo, mas sendo vaiada pela Defensoria Pública, bem como pelos advogados criminalistas. A gente vai falar bem sobre isso. Sim. Então, o Gilmar Mendes, nesse sentido, ele ressalta que sempre caberão, no caso de ilegalidades, habeas corpus contra essas decisões que privam a liberdade do indivíduo. O ministro Luiz Fux também argumentou que houve uma deformação eloquente do que é a presunção de não culpabilidade na Constituição Federal. Para o ministro, isso não corresponde à expectativa da nossa sociedade. Mas, de novo, é o que está previsto na Constituição. Exato. Isso que é um problema, né? E aí ele joga a questão para a interpretação. Segundo ele, quando uma interpretação constitucional não encontra eco no tecido social, quando a sociedade não aceita, essa interpretação ela ficaria disfuncional. Eu acho perigosa essa interpretação, porque o juiz, será que ele sempre deve ouvir a sociedade quando ele julgar? Será que ele deve sempre ouvir a sociedade? Isso é perigoso, porque vamos imaginar, penso que grande parte da população, diante de momentos de grande violência realizados por alguma pessoa que seja um delinquente ocasional, 80% da população
na verdade, apoiaria uma pena de morte. E aí nossa Constituição não permite aí eu lhe pergunto, será que ouvir em demasia o tecido social, será que não é algo perigoso? Penso que sim, já que os órgãos do Poder Judiciário são notadamente órgãos contramajoritários. Eles têm o objetivo de assegurar direitos fundamentais, muito embora a posição social seja divergente. É só um comentário sobre a posição do Luiz Fux. Nesse sentido, é exatamente o que fala Marco Aurélio. Quando a gente analisa, então, agora os votos contrários, Saulo, a gente tem um voto do ministro Marco Aurélio, ele coloca textualmente, ele reconhece que a época é de crise maior, mas justamente nessa quadra de crise maior é que devem ser guardados os parâmetros, devem ser guardados os princípios, valores, não se gerando instabilidade. O vice-decano do STF ainda lembrou da proposta de emenda constitucional que não prosperou, escrita pelo ministro César Peluso, que se propunha, como você bem lembrou, Saulo, que se antecipasse o trânsito em julgado de decisões para depois das decisões do STF. Isso é resolver o impasse do artigo 557, onde diz que ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Se houvesse a aprovação dessa emenda, a decisão de segundo grau já teria o condão de realizar o trânsito em julgado. O problema é que essa PEC ela não prosperou no Congresso. Então o Marco Aurélio ele resumiu isso, essa situação, dizendo que nós vamos proclamar, eles iriam proclamar a cláusula reveladora do princípio da não culpabilidade, não encerra a garantia, porque antes do trânsito em julgado da decisão condenatória é possível colocar o réu na prisão, pouco importando que posteriormente esse título condenatório possa vir a ser reformado. Foi uma tese notadamente garantista, onde buscou, em última análise, observar ao máximo a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade. Pois é, o ministro Ricardo Lewandowski, atual presidente do STF, na época desse julgamento, ele chegou a colocar, olha, agora a gente vai facilitar a entrada de pessoas no inferno de Dante, abrandando esse princípio maior da Carta Magna. Que é o problema, já diante da crise que se instala o sistema penitenciário brasileiro, admitir essa execução provisória da pena é aumentar ainda mais o contingente de apenados, na verdade encarcerados, gerando um prejuízo ainda maior. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, entendeu que o sistema penitenciário brasileiro se encontrava em um estado inconstitucional de coisas. A estrutura do sistema penitenciário brasileiro encontrava-se completamente dissonante das garantias fundamentais da República. Vamos falar então mais sobre isso, Saulo, sobre as repercussões então na sociedade, como repercutiu favoravelmente para algumas associações, você já comentou algumas, e como também repercutiu negativamente essa decisão do STF. Então vamos observar os pontos de vista, mas isso a gente fica no próximo bloco, a gente continua falando sobre esse HC 126.292. Até lá.